Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardando o horário das 7h30 da noite para que possamos dar início formalmente ao nosso encontro desse dia 2 de maio de 2020. E eu já vou agradecendo a presença de vocês, saudando carinhosamente o Lar Espírita Amor e Luz, saudando a espiritualidade da casa, saudando os nossos queridos que já estão conosco, saudando a Rede Espaço Espírita, que está transmitindo através da rádio e da TV, lá de Santa Catarina, para todo o Brasil e para o mundo, o nosso encontro. Eu sou Celina Sobral e é um prazer imenso estar conectada com vocês do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, e eu já agradeço a querida Maria. Maria, você está por aí? Pelo convite, pelo carinho. Agradeço ao Ricardo, que fez com que esse contato se realizasse através da internet. Márcia, Sueli entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que acharem conveniente, eu peço que coloquem ou um copo d'água ou uma garrafinha com água aí do seu lado, aonde você estiver, no sofá da sua casa, no seu quarto, na cozinha, na mesa da sala, para que essa água seja fluidificada durante o nosso bate-papo. E nós vamos fazer também a prece inicial, já pedindo assistência, e depois a prece final. Então, com certeza, os nossos amigos da espiritualidade já estão nos abraçando, já estão adentrando os nossos lares e já estão nos envolvendo com a energia necessária para que seja uma reflexão, um estudo do Evangelho bem harmonioso, bem útil para todos nós nessa etapa da vida em que nos encontramos. Boa noite, Ricardo, legal. Obrigada, desejando uma boa palestra, agradeço. Já dei a minha saudação aqui para você e para Maria. Estamos juntos. E como é 7h30, horário que nós nos comprometemos a iniciar, eu já vou convidando vocês a se interiorizarem, a relaxarem o corpo, a mente, que possamos juntos, unindo os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, sentirmos o abraço carinhoso do Mestre, desse irmão fiel, e nós vamos saudando também a espiritualidade maior que se encontra conosco, nos preparando também para a interiorização e um tratamento espiritual e material, e também já indo preparando as nossas águas que estão perto de nós,
ou então aqueles que não colocaram água, que a água do seu filtro, da sua caixa d'água, seja energizada com fluidos salutares, de remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito nesse instante. E assim, pedindo dilatação das nossas mentes e dos nossos corações para as reflexões da noite, nós vamos também pedindo licença de nossa parte para iniciarmos esse evangelho, essa palestra, e pedindo licença para entrarmos no seu lar. Que assim seja, graças a Deus. Gente querida, eu vou só dar um toque para vocês, que eu não vou conseguir ficar lendo e dando um oi para todo mundo, mas é um prazer imenso. Já deixo aqui minha gratidão pelo carinho de todos vocês, equipe aí do Leal, Lar Espírita Amor e Luz, outros queridos amigos também que de fora estão nos acompanhando. Pessoal, novamente eu agradeço da Rede Espaço Espírita, sendo transmitido para todo o Brasil e para o mundo esse nosso encontro, que possamos estar amparados pela espiritualidade superior e possamos realmente conseguirmos digerir esse ensinamento que o Evangelho traz para a gente do capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, no seu item 7, né? Isso, a paciência. Então também eu peço que vocês tenham paciência comigo, né? De ouvir, de perdoar os meus erros, de terem realmente esse tempo desperdiçado de vocês aí para que a gente possa estar junto nessa energia de amor e de estudo. E eu queria que a gente refletisse junto, meus queridos, sobre... Então, viu, eu não vou olhar quem está falando, quem está mandando as mensagens, mas quero que vocês estejam muito junto comigo por conta dessa troca de energia, porque aí a gente confunde, às vezes perde um pouquinho do fio da meada, da nossa reflexão, se a gente for ficar, né? Depois eu vou ler com carinho todos, chamar com carinho todos os que estão dando um oi, dando boa noite aí, e falar pelo menos sim, olha quanto coraçãozinho, que felicidade a gente receber tanto coraçãozinho aí do lado. Beijo para vocês, todo o meu carinho também, todo o meu coraçãozinho aí para vocês. Aí eu quero perguntar para esse nosso encontro, para esses nossos minutos aqui, qual é a razão de vocês estarem aqui com a gente no Leal? O que trouxe, o que fez com que a gente se reunisse nessa noite de sábado, 7h30 da noite, começando a ficar frio aqui em Guarulhos? O que é que nos trouxe para essa reflexão? O que é que está fazendo com que a gente venha lembrar da mensagem do Evangelho falando da paciência? Será que nós estamos querendo aprender a sermos mais pacientes? Será que nós estamos querendo ouvir um pouquinho mais de um trecho do Evangelho para ver se nas entrelinhas a gente entende um pouco mais do que aquilo que a gente entendeu até agora? Uma vez, Chico, nosso querido Chico Xavier, grande, idolatrado médium, maior médium do planeta, recebeu um convite para fazer uma palestra perto lá da cidade onde ele morava, e ele falou, não fala para ninguém que eu vou fazer essa palestra, não quero que seja divulgado, vamos ver, né, o que acontece. E ele voltou para casa, tinha falado isso para o dirigente, e pediu que não fosse divulgada a palestra dele. Tudo bem, ele foi para casa de noite, só que ele falou, quando chegou na casa dele, ele falou para um amigo, né, falou para um amigo dele que ele iria fazer essa palestra à noite em tal casa. Só que esse amigo, no decorrer desse dia, foi falando pro outro. Tá. Quando o Chico chegou à noite nessa casa que ele ia palestrar, tinha até policiamento. Tava lotado tudo lá. Tava muito cheia a casa onde ele ia palestrar. E aí ele fez essa pergunta, né? Ele entrou lá naturalmente, eu acho que, lógico, o Chico sabia de tudo, né? Nada era surpresa para ele. Um espírito daquela hierarquia também espiritual. Aí ele falou assim, ó, qual a razão de vocês estarem aqui comigo hoje e agora?
Aí ele respondeu: olha, todos nós sentimos saudade de Jesus. E eu também estou com saudade de Jesus, ele disse. Então, na verdade, a maioria dos nossos encontros, quando fazemos palestra, quando levamos só reflexões, quando conversamos, quando batemos um papo, é porque, no fundo, todos nós estamos com saudade de Jesus, como o Chico estava naquela noite, né? Então, que a gente possa estar também sentindo Jesus aqui pertinho de nós, que a gente possa pedir a força necessária para que a gente seja animado, que a gente seja fortalecido na nossa paciência. Porque vamos começar a ler um pedacinho do Evangelho, no seu capítulo 7 aí, no seu capítulo 9, no seu item 7. É um espírito amigo que está lá em Avre, em 1862, e trouxe essa reflexão para a gente. Começa assim esse item. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Aí a gente já pensa, meu Deus do céu, como que eu vou bendizer a dor? Como que eu vou abençoar a dor se é uma coisa que me machuca tanto, se é uma coisa que não é legal? Como é que eu tenho que estar abençoando o sofrimento, né? Ele ainda diz ali, ó, né? Que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu, e quando sofrerdes, né? Para que a gente não sinta nenhuma raiva, nenhum desequilíbrio exagerado, além do que a dor já está trazendo para nós. A gente começa a refletir assim, olha, quando nós começamos a entender o que é paciência, ou então começamos a querer entender o que é paciência, nós já temos que aprender a ouvir, a perdoar os erros, a termos paciência conosco mesmos, porque muito das dores que vêm ao nosso encontro não é só por conta da situação biológica, da parte física onde nos encontramos, onde vivenciamos, não. Muitas das dores são também já do nosso espírito, são das nossas encarnações pretéritas, são de momentos que nós deixamos registrados no nosso perispírito alguns erros que com certeza estavam em desacordo com as leis divinas, e leis são leis. Que nem se a gente pensa agora, né? Estamos tendo que cumprir algumas leis humanas, leis do trânsito, leis da medicina, leis do governo, leis de várias coisas existenciais para a nossa encarnação presente. Se não cumprirmos as leis, seremos autuados, seremos multados. E agora tem outras leis aí que está vindo, né? Por conta dessa situação toda atual, que eles vão chamar atenção uma vez, vão exigir certos equipamentos de proteção para todos nós, e se não obedecermos e não seguirmos essas leis, vamos pagar multa numa segunda, numa terceira, numa quarta etapa do desrespeito à autoridade. Então, imagina as leis imutáveis da natureza, as leis de Deus. Se nós infringirmos, se não vamos trazer muitas e muitas dores. Mas por que o Evangelho está dizendo que a dor é abençoada? O Evangelho, vamos refletir juntos. O Evangelho está dizendo que a dor é abençoada porque é uma forma, nós não precisamos sentir dor, nós não precisamos sofrer a dor moral. Sofremos porque ainda temos que lapidar a nossa moral. E o Evangelho dizendo que é abençoada porque ela vem nos fazer quitar as nossas dívidas. Não é legal a gente pegar um carnê de 36, de 72 parcelas e estar chegando no finalzinho e dizer, nossa, é uma bênção eu conseguir quitar essas dívidas minhas. A gente não fica aliviado? Então, esse espírito protetor, e através das mensagens do plano espiritual superior, está dizendo para a gente, olha, abençoa a sua dor, não maldiz, porque você está chegando no finalzinho do seu carnê de pagamento. Olha que legal.
é um alívio. A gente tira um peso dos ombros. E quando a gente quita dívidas, quando a gente quita situações até de mau relacionamento com as pessoas, coisas que fizeram com a gente, que a gente fez com as pessoas, e existe a troca do perdão, nós nos libertamos. Poxa, como é legal a liberdade. E a gente está sentindo isso na pele agora, né? O que acalma o meu coração, o que me dá um pouquinho mais de paciência, eu acredito que muito de vocês, que vocês com certeza estão no nível evolutivo muito maior, de muito mais entendimento do que eu, senão eu não estaria aqui tendo que estudar, né, muito mais do que vocês, para passar alguma reflexão, algum ensinamento, porque eu ainda preciso aprender muito. Então, veja bem, a gente quando começa a sentir que a dor não é necessária e que a gente pode acertar essas dívidas através do perdão, etc., nós nos libertamos e nos sentimos mais livres do que nós estamos nos sentindo materialmente hoje. Eu ainda estou me sentindo assim, ai meu Deus, um pouco presa. E o que me alivia é quando as pessoas dizem, já disseram várias vezes, e eu lembro imediatamente disso. Olha, você está salvando vidas, você está ajudando outras pessoas, ficando na sua prisão, no seu isolamento, na sua bênção do seu lar, da sua família. E é verdade, aí a gente já não se sente tão preso, tão incomodado com a situação atual, quando a gente sente que está salvando outras vidas, ajudando os nossos semelhantes. Não é assim que a gente pensa? A gente fala, não, tem hora que a gente fica naquele desespero, né? Não, olha, não aguento mais ficar preso dentro de casa, queremos ver gente, queremos abraçar, queremos olhar nos olhos. Imagina a falta que eu estou sentindo de olhar nos olhos de vocês. Eu adoro fazer palestra olhando nos olhos, estando ali pertinho. E agora aqui, mesmo à distância, estamos conectados. Mas eu estou falando com o celular. Estou falando com vocês aí, claro, vocês estão muito pertinho de mim, que a gente sente a energia aqui. Eu já não me sinto mais sozinha dentro de casa quando estou em contato com vocês, mesmo pela mídia, pela internet. Mas eu gosto de ver nos olhos, de perceber se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, se o que eu estou falando está sendo, né, razoável para o entendimento, ou se o que eu estou falando não tem nada a ver. Então, o que eu posso ver mais ou menos, sem ficar lendo aí com vocês, é ficar me conectando com o coraçãozinho que vocês mandam aqui. Se vocês mandarem esse coraçãozinho aí, eu sinto que eu não estou falando tão errado aí, ó. Já mandaram para mim, que lindo, eu já agradeço. Então, eu sinto que está um pouquinho perto do que vocês estão esperando, né, do ensinamento do Evangelho e da minha fala. Então, vamos pensar que paciência é muito eu comigo também. Eu comigo também. Eu pedi para que eu saiba ter mais força de perdoar, que eu saiba entender as situações e as pessoas de uma forma diferenciada. Né? Porque senão, veja bem, ninguém vai me dar paciência. Eu tenho que ter paciência comigo e com os outros. E conforme a gente vai agindo com paciência, a gente vai se fortificando na benevolência, né, na própria caridade, na tolerância, porque paciência é ter tolerância, é ser caridoso, é tudo que o Evangelho diz. Se a gente estudar todo o Evangelho e decorar o Evangelho, eles vão dizer para a gente eternamente os ensinamentos de Jesus, e são os ensinamentos que estão no Evangelho que valem, gente, para até os mundos mais evoluídos, até chegarmos à condição de termos o conhecimento de Jesus e a prática que Jesus faz de exercitar tudo que ele ensina e que ele deixou para a gente no Evangelho. Então, veja bem, nós queremos que o outro nos entenda. Nós queremos que o outro tenha paciência com a gente. Mas até onde está indo a nossa tolerância com o outro? Até onde está indo a nossa caridade com o outro? E como nós falamos, conosco mesmos também, né? Nós temos que ser caridosos conosco porque... E pacientes conosco, porque Deus tem toda a paciência com a gente. Imagina, Deus e Jesus e os mentores. Imagina se Deus não tivesse paciência com a gente. Se somos espíritos milenares e estamos ainda no segundo planeta, que é de provas e expiações, abaixo de nós é o primitivo. Olha a paciência que ele tem, não é? Aí chega uma hora que ele diz, não, olha,
A gente tem que dar um jeito de melhorar você, meu filho e o nosso planeta. Aí acontece o que está acontecendo nessa época. Aí a gente fica agoniado, a gente fica perdido, a gente fica sem saber o que está fazendo, o que vai fazer, né? O que nos espera daqui a pouco. Nós estamos recebendo comunicação de pessoas que estão cometendo suicídio, gente. Olha que horrível, olha como a gente precisa cada vez mais rezar, orar, confiar em Deus, em Jesus e pedir força para a gente e para todo mundo que está passando mundialmente essa fase de teste no planeta conosco mesmo. Olha a nossa paciência como não está nem um pouquinho a nível, pelo menos tolerante, em relação ao Evangelho. Ontem recebi uma mensagem, né, pedindo um socorro para uma pessoa que tinha um parente dessa pessoa cometido suicídio essa semana. Então, quer dizer, muitas coisas acontecendo, muitas coisas mostrando como a gente ainda precisa aprender a ter paciência, a ter tolerância, a ser caridoso, a ser indulgente, de não enxergar tanto o erro e o mal do outro, para que a gente possa pelo menos ficar mais tranquilo aqui dentro, mais confortável em relação às situações, não só do que está acontecendo agora, porque a gente vê que muito do que está acontecendo também é resultado de outras situações anteriores, quando eu estou falando em relação à saúde. Aí uma coisinha que ataca, por exemplo, o nosso emocional, que ataca o nosso material, porque o emocional é responsável por todo o material, a pessoa entra em desequilíbrio total a ponto de tirar sua própria vida. Então, olha, mais do que nunca prece, mais do que nunca respirar. Sabe aquele exercício de respiração, ó? E solta naquela hora que você acha que você não vai aguentar, que você não vai ter paciência com o teu parente que está aí do lado, você não vai ter paciência com a pessoa que está longe, com a pessoa que está perto, com a pessoa que está chegando em casa do trabalho e de repente esqueceu de tirar o chinelo, o calçado na porta, de repente não foi logo trocar de roupa e foi tomar banho. Temos que começar a entender que nós estamos nos moldando a uma situação diferenciada de tudo que vivemos até agora. Vamos ver o que o Evangelho continua falando para a gente aqui, uma vez que a paciência é ser benevolente, é ser tolerante, é ser caridoso? Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, é o que nós estávamos falando, né? A gente quer caridade com a gente, mas tá difícil de ter caridade para o outro. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Olha aí, tão atual. Evangelho é sempre atual, né? E não importa do que esteja acontecendo, não importa o que a gente esteja passando particularmente, você abre o Evangelho, você vai estudar alguma coisa, a frase que você lê, seja lá de que ponto do Evangelho, está falando com você, está falando comigo. É impressionante as situações como acontece, né? Então ele está falando, olha, a esmola é uma caridade, mas é mais fácil do que a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser um instrumento da nossa paciência, da nossa evolução. Eu fiquei muito emocionada, aliás, ultimamente a gente anda muito mais sensível do que o normal. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu estava vendo um canal lá de Portugal e eles estavam mostrando, porque lá também, né, agora, parece que a partir do dia 18 que eles vão abrir um pouquinho, lacear um pouquinho a situação lá, que igual a nossa também. E eles estavam mostrando jovens de 12, de 14 anos, pegaram um pano, pegaram uma fita e colocaram para a gente colocar aqui atrás, os médicos de lá, com 2 botões, porque as fitas das máscaras que os médicos todos estão usando desde o final do ano passado, desde o início do ano, está começando a cortar e machucar a orelha dos profissionais da saúde. Tanto os médicos como os enfermeiros, os assistentes. E essa menininha, que desde criança ela gosta de mexer com cortar pano, com costura,
Aí ela tem uma máquina lá de costura, lá em Portugal, começou a fazer essas tiras com 2 botões e também uma tira assim de prender o cabelo, que ela pôs 2 botões aqui também para prender e melhorar a situação de inflamação, de machucado, de sangramento de trás da orelha dos profissionais da saúde lá. Eu falei, gente do céu, o que que a gente está fazendo para ajudar as pessoas, as situações, aqueles que estão pior do que a gente nessa fase da existência do planeta e da nossa existência. Ai, eu fiquei me sentindo assim, sabe? Falei, meu Deus, eu não tô fazendo nada, né? Eu tô em casa, a gente ajeita uma coisa, faz outra, faz um estudo, mas a gente se cobra também, não é? Porque realmente a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Outros jovens, inclusive brasileiros que estão lá, arrecadaram alimento também, água, porque tem pessoas na rua que estão na rua lá por conta das drogas, que nem aqui, que estão também por conta da droga, porque saíram de casa, mas tem idosos que estão na rua lá porque a família não quis cuidar dentro de casa, gente. Olha só a situação. Eu fiquei muito, sabe, emocionada de ver isso ali. Idosos na rua porque os filhos, os netos, os parentes não querem mais cuidar deles. Gente jovem, meninas jovens, também de 16, 17 anos, na rua com crianças no colo, porque os pais, numa época de 2020, colocaram as meninas para fora do carro, de casa, por conta de não aceitar a gravidez das filhas. Gente, não parece que a gente está vivendo há séculos atrás? Né? Numa época, desculpem, numa época que as coisas parece que já estão com as mentes mais abertas. Se a gente for cutucar um pouquinho mais profundo, não estão, né? Coisas ainda acontecendo de uma forma que nos deixam pasmos e abismados em relação à tolerância, que a gente está falando que tem essa ligação com a paciência. E aí está aqui o Evangelho dizendo, olha, caridade com aqueles que estão mais próximos, que estão nos testando a paciência. Então, se a pessoa não aceita porque a filha engravidou, vai pôr para fora de casa. Peraí, e se de repente aquilo é para modificar a minha forma de pensar, a forma de pensar das pessoas, para que aceitem de uma forma também diferente o livre-arbítrio da pessoa que cometeu tal ou tal ato que não é igual ao meu, o que eu penso, ou o que o outro pensa. Olha só como realmente a gente precisa de testes para ver se a gente passa naquilo que a gente fala que já aprendeu, naquilo que a gente fala que já sabe. Gente do céu, é complicado, né? Em 2020, menina posta para fora de casa com criança no colo porque os pais não aceitam. Idosos postos na rua, numa época de coronavírus, que pode se infectar facilmente, porque não tiveram mais paciência com eles dentro de casa e não querem mais cuidar, vai para a rua, não tinham onde morar. E esses jovens, inclusive alguns brasileiros, não sei se vocês assistiram isso aí, quem tem o canal, fazendo comida, fazendo marmitexes para alimentar essas pessoas. Então, tudo a ver com o ensinamento, com a reflexão do Evangelho, dizendo pra gente, olha, cai na real, nós não somos... Se Chico falava que ele era um cisco, né? Imagina a gente é um cisco no sentido de cisco mesmo, não é? Porque eu estava assistindo palestra aí de amigas queridas, nossa, falando, explicando essa situação de Chico ser um cisco. Como ele falava, eu sou um cisco. Então, ele se considerava um cisco por ele não ser nada. Imagina a gente, né? Imagina a gente. Se Chico Xavier não era nada, era um cisco, imagina a gente. Aí, tem uma explicação que essa amiga querida falou numa palestra dela, que o cisco foi explicado por uma pessoa muito bem, numa outra ainda palestra, dizendo que ele era um cisco, assim, para a gente interpretar, se caísse um cisco no nosso olho, ia incomodar, né? A gente ia fazer de tudo para tirar, se não conseguisse, ia pedir ajuda. Então, o Chico Xavier incomodou muita gente, né? E ele não saía do sério nunca, né? Sempre paciente, sempre amoroso, sempre preocupado com todos que estão ali, que estavam ali do lado dele, que iam na palestra dele, se preocupava quem ia levar para casa, se tinha carona, se não tinha, olha. E eram palestras de pessoas, muitas pessoas, né? Não eram poucas pessoas, eram muitas. Então esse cisco que Chico
se dizia e que depois foi interpretado como uma pessoa que incomodava, que fazia refletir sobre o amor, sobre as atitudes que ele tinha, sobre a paciência, sobre a caridade, né? Que ele também foi um exemplo disso tudo. Se a gente traz para a gente, se colocando na condição de, nossa, nós não somos, né? Somos muito pouquinho, muito pequenos ainda em relação ao Chico Xavier, em relação a Jesus, claro, mas nos colocarmos também na condição de dizer assim, poxa, o que eu posso fazer para ser melhor perante aqueles que estão do meu lado, perante meus familiares, os meus amigos, aqueles que me conhecem, não é? Então, veja bem, como é legal, né? O pessoal falou que tem gente que entendeu também, que assistiu essa palestra que foi falada do Cisco, uma amiga nossa querida, Chico sendo Cisco. Então, veja bem, nós temos que nos colocar em condição de sermos alguma coisa de bom para o outro, no sentido de incomodar na reflexão e dizer assim, não, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que pensar um pouquinho melhor, sim. Né? Eu tenho que ver se essa paciência em relação àqueles que estão perto de mim está sendo efetivamente realizada para minha melhoria, para me tirar um pouco o peso do ombro, para que eu seja mais livre, para que eu me liberte, porque quando eu estou raivoso, quando eu estou sem perdoar, quando eu estou mal comigo mesmo ou com alguém que está perto de mim, eu me sinto preso. E se eu tenho paciência, se eu começo a ser realmente benevolente, se eu começo a ser cuidadoso com aqueles que estão perto de mim, vendo que eles também estão numa etapa evolutiva igual à minha, eu me acalmo, eu me relaxo. E faço o que o Evangelho está me pedindo. Faço com que essa paciência com o outro, com as atitudes do outro, seja também caridade. A gente não pode esquecer que o Evangelho realmente é caridade, é amor, é justiça, para tudo, para todos e com a gente mesmo. Eu nem sei que horas são. Deixa eu ver aqui que horas são. Gente do céu, eu falei que ia fazer no máximo, já tá quase meia hora eu falando com vocês aí. Tenham paciência comigo, viu, gente? Porque quando vem esse tema paciência para mim, que eu agradeço mais uma vez a Maria de ter escolhido, eu tinha passado acho que uns 3 temas, ela escolheu a paciência, é porque eu preciso primeiro para mim. A gente geralmente fala aquilo que a gente precisa mais pra gente. Olha aqui o benfeitor falando, esse espírito amigo. A vida é difícil. Bem o sei. Claro, e todos nós sabemos, né? Mundo de provas e expiações é provas e expiações toda hora. Constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. E por que nos fere? Né? Essas bagatelas nos ferem. Porque a gente ainda tem o orgulho muito exaltado. Quando a gente se magoa, é o orgulho à flor da pele. A gente não devia mais se magoar com nada. Que nem Chico, né? Podia fazer o que fosse, ele não saía do sério. Mas a gente, né, ainda acha que tudo é alfinetada. E essas alfinetadas, mesmo pequenininha, nos fere. E nos fere a ponto de fazer uma ferida grande. Não fica só aquela feridinha. A gente tem que, às vezes, dar ponto nessa ferida aí. Colocar remédios fortes, mais de um dia, mais de uma semana, mais de um mês, anos. Né? Quantos reajustes nós precisamos ainda acertar e vivenciar por séculos das nossas existências pretéritas? E muitas dessas mesmo, viu? Muitas da atual, porque a gente fica, né, nesses tititi aí de briga, de falta de perdão e vai arranjando desavenças na nossa vida, aumentando a situação de reajuste nessa e para as próximas vindouras ainda. Aí ele continua, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Nós temos muito mais compensações do que coisas para reclamar, não é? Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. E são, só que a gente não enxerga. Terminando só esse parágrafo aqui. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Gente do céu, se a gente for colocar no papel tudo que nós temos que agradecer, nós... Nossa, vamos fazer uma folha muito grande, folhas e mais folhas e mais folhas. E a gente vai ver realmente como o Evangelho fala. É muito mais
o que a gente tem de bom, o que a gente recebe. Nós todos, eu acredito que nós estejamos realmente, nós que estamos juntos aqui, né, essas pessoas que estão assistindo agora, as que vão assistir depois, nós estamos numa casa tranquila, nós estamos com uma cama para dormir, nós estamos com um chuveiro para tomar banho, uma roupa para trocar, uma comida que não seja tanta, mas que a gente está com a nossa alimentação para fazer, nossa, e a gente, se a gente for ver isso, em relação a pessoas agora que não tem nem água, nem comida, nem água para lavar a mão, uma época tão necessária da higiene do corpo, para a gente aprender a ter higiene da alma. E a gente reclama. Lembrando de novo, reclamar é clamar 2 vezes. E tudo aquilo que eu reclamo vem ao meu encontro insistentemente e de forma maior e dobrada. Veja bem, hein? É uma coisa que a gente precisa lembrar disso, né? Se eu estou reclamando por estar com pouca comida, mas tendo o necessário para não passar fome, eu estou dando um exemplo. Quanto mais eu reclamo, eu queria isso, mais a falta vai me fazer, porque eu estou reclamando por não ter. Então nós temos que aprender a agradecer por ter e ter a paciência que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente já está aí sem paciência por conta dessa pandemia. Só que o tempo de Deus não é o tempo nosso. A nossa encarnação é uma gota d'água no oceano. E a gente não pode falar de paciência sem dar um oizinho para aquelas pessoas que estão também devolvendo para Deus os seus queridos, seus parentes, seus amigos. Por quê? Porque mais do que nunca, essas pessoas precisam ter a paciência e o entendimento, porque a misericórdia de Deus, como o Evangelho está falando, é muito maior do que as dores, e nós vamos reencontrar essas pessoas amadas, demore mais ou menos tempo. E essa paciência é da força, de pedir a força, o consolo, o carinho, para que Deus nos carregue no colo, e Ele nos carrega, Jesus nos carrega no colo, que nem a mensagem lá das pegadas na areia, muito mais do que nós imaginamos, naquelas horas que a gente está no desespero, no desencontro com a fé, da desconexão com o nosso Pai maior e com os nossos mentores de luz. Então que a gente possa entender que a separação é dolorida, temos que chorar, temos que sofrer, sim, porque é uma necessidade de estarmos encarnados, mas que o Espiritismo é o Consolador prometido. Traz o consolo, sim, de que vamos reencontrar essas pessoas que amamos. Esses dias aí no isolamento eu tenho lembrado tanto de todas as pessoas queridas que já foram para a pátria espiritual, aí às vezes caem lágrimas dos meus olhos, e aí eu peço muito força e luz para eles, e eu peço que você que está aí do outro lado, que se realmente passou por uma situação de devolver para Deus uma pessoa querida, confia no Pai Maior. A separação é momentânea, a dor existe, nós temos que vivenciar sim, mas vai passar, nós vamos nos reencontrar, essas pessoas não estão ao léu, Deus, os anjos de Deus, os trabalhadores de Jesus, governador do nosso planeta, não iria deixar nenhum deles sem consolo, sem tratamento, sem apoio. Eles são levados, sim, aos jardins celestes para receberem tratamento e amor. Mais um pouquinho para terminar esse item da paciência. Aí ele fala, coragem, amigos. Olha que legal o Espírito Amigo falando pra gente. Coragem, amigos. O Cristo é o nosso modelo. Sofreu mais de qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Olha só, e realmente, né? Tá falando da coragem. Coragem, meus irmãos. Falar nisso se não me engano, dia 6 de maio é dia da coragem, né? A gente deixou gravado para a TV e para a rádio Boa Nova, que a gente é voluntário lá da FEAL, uma prece sobre o Dia da Coragem. Aí a gente pensa, né? Eu nem sabia que existia Dia da Coragem, que é o dia 6 de maio agora. Aí dia 8, Dia Internacional da Mulher, que eu aproveito aqui para parabenizar e acariciar
através dos mentores de luz aí, todas as mulheres, todos os corajosos, né, que nós sabemos que para sermos espíritas temos que ter coragem, porque sabemos o que fizemos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, para ser espírita, para ser cristão, precisa ter coragem, sim. Então, eu saúdo também todas as mulheres pela sexta-feira, né, dia 8, e dia 10, domingo, dia das mamães. E eu não podia encerrar esse bate-papo nosso aqui sem falar um pouquinho da coragem de Maria, mãe de Jesus, Maria Santíssima, mãe protetora de todos nós, que também nos envolve sempre no seu manto protetor para nos acariciar, para nos fortalecer, né? Responsável por colônias espirituais que recebem os suicidas, que todos sejam realmente amparados e fortalecidos pelo amor de Maria. E falando de mulher grande no dia 8, de mãe maravilhosas aí, que somos gratas a todas as nossas mamães, estando ou não presentes junto de nós, Maria, mãe de Jesus, vê o filho injustiçado, como diz o final do parágrafo aqui, sem ter nada para ser justificado, né? Sofrer daquele jeito na cruz. E ela, mãe, a gente pensa nos nossos filhos, quando fica doente, quando tem uma coisinha de nada, a gente quer tirar o sofrimento pra gente, a gente quer que aquilo passe, que nada aconteça, que, por favor, venha o sofrimento para mim, não fica para o meu filho. Eu acredito que todas nós que somos mães fazemos isso. Imagina Maria vendo o filho dela ser, né, maltratado, injustiçado, morrer numa cruz, e ela não abrir a boca para reclamar, para blasfemar contra Deus, nada, nada, né, com aquela força tamanha, e depois daquela dor de mãe encarnada, vendo o filho daquele jeito, ela se retira, acho que é para Elfos, eu não lembro o nome da cidade lá que ela foi, e sofrendo, chorando. Ninguém foi atrás dela dizer, olha, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de um abraço, de uma palavra amiga? Ninguém naquela época, né? Hoje a gente já vê às vezes dificuldade de se fazer isso, imagina naquela época. E aí, muito pelo contrário, foram procurá-la para pedirem conselhos, para pedirem força. E Maria, né? Maria, mãe de Jesus, ajudou todos por um grande período da sua vida, e quando ela já estava doente, depois de um dia inteiro de atendimento, de socorro, e além de tudo ela também fazia comida, entregava para aqueles andarilhos que passavam para aquela casa onde ela se encontrava, simples. Quando ela estava quase para se deitar no final do dia, recebe um último mendigo, né, naquele sofrimento todo, e aí o mendigo fala para ela, começa a falar de Deus, começa a falar da força que ela teve como mãe, como mulher, como mãe de Jesus. E ela, olhando depois nos olhos dele, conhecendo aquela voz, ela vai se ajoelhar, percebe que é o filho dela que estava ali, materializado, e ele imediatamente levanta Maria e ele se ajoelha aos pés dela, dizendo, mãe, tu és a minha rainha, e se torna nesse instante rainha do mundo, do planeta, onde ela era governador, e não disse naquela época. Ela pega, cai nos braços desse mendigo, que era Jesus materializado, e ali ela desencarna. E uma festa de anjos, muitos anjos, vem recebê-la. Olha o que é amar, olha o que é ser uma grande mulher, uma grande mãe, um grande espírito, lógico, né? Nós estamos falando da Mãe Maria Santíssima, protetora espiritual também de todos nós, que nos socorre a todo instante, a todo momento. Então, que a gente possa ter força para suportar tudo que nós estamos passando, que já passamos e que viremos a passar, com paciência, com a certeza da mão divina sobre nós, com a certeza do abraço de Maria, de Jesus, que nós possamos ter resiliência, suportar, tolerar, resiliência, esticar, mas voltar a sermos quem nós somos, mas mais amorosos, mais fortalecidos. Que nós possamos realmente tirar desse encontro de hoje um pouquinho de reflexão para como estamos em relação a essas virtudes
que Jesus trouxe para a gente e nos ensinou tão exemplificarmente e deixou aí através da codificação do nosso querido Kardec no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em grandes mensagens aí de grandes mestres para todos nós, para que a gente chegue mais rápido ao caminho da felicidade, para que a gente chegue no final de uma história de dizer, não, olha, sofremos, lutamos, choramos, doeu, mas vencemos. Então, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres aí, para todos os espíritos que nessa encarnação estão aí fazendo papel também de mãe no dia 10 de maio aí, que sejam fortalecidos na sua caminhada aí e sejam sempre vitoriosos em tudo. E antes da gente encerrar aqui, fazemos as nossas vibrações, a nossa prece, colocou a sua aguinha aí no copo, na garrafa, deixa aí do seu lado que nós já vamos pedir para colocarem, né, mais remedinhos. E eu quero deixar aqui um convite, gente, para vocês assinarem meu canal no YouTube, youtube.com/Celina Sobral, porque está faltando pouco para me conseguir 1000 inscritos, e conseguindo 1000 inscritos fica mais fácil da gente divulgar o Espiritismo. Fazer as palestras direto lá no meu YouTube. Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que se tiver pelo menos 1000, tá faltando pouco. A gente consegue fazer com mais facilidade esse trabalho que nós fazemos aí, dando trabalho para as casas espíritas. Coitado Ricardo. Ricardo, todo o meu carinho para você, meu agradecimento. Mais uma vez, Maria, né, que me fez o convite para estar no Leal aí, Lar Espírita Amor e Luz, né? Que eu quero estar muito e muitas vezes com vocês ainda, se for permitido, se eu tiver o merecimento, né? Para que a gente possa realmente divulgar essa doutrina dessa forma simples, talvez até, nem sei se todo mundo entendeu direitinho da forma que eu quis passar, mas olha, pode ter sido bagunçado, pode ter sido confuso, mas eu fiz de coração, com certeza, transmitindo para vocês todo o meu amor. Então fica aí o convite para vocês assinarem youtube.com/Celina Sobral, para ver se a gente consegue logo chegar aos 1000 inscritos. Vamos nos recolher? Vamos fazer a prece juntos? Vou colocar, minha garrafinha tá aqui, ó, para fluidificar. Vamos sentindo, né? Mais uma vez, a presença dos mentores aí juntinho de nós. Vamos pedindo que os anjos de Jesus adentrem nossos lares, higienizando cada cômodo, cada compartimento, higienizando o jardim, a sacada, se estiver no prédio, limpando formas de pensamento, limpando qualquer energia negativa que esteja em toda a nossa atmosfera, na nossa casa, no nosso prédio, na nossa rua. E que Jesus, junto conosco, nos abraçando, nos carregando no colo, sim, nos traga a energia necessária para sermos vitoriosos nessa etapa da nossa caminhada. Vamos vibrando por todos os nossos parentes, por todos os nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Vamos vibrando por todos os nossos amigos, por todos os conhecidos, os desconhecidos, por todos aqueles que fazem parte da nossa vida, que já fizeram, que vão fazer, que sejam envoltos em energia de amor, de força, de luz. Vamos vibrando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por todos os lugares onde haja desesperança, onde haja sofrimento, onde haja impaciência para os desígnios do Pai. Vamos vibrando para que os médicos de luz do espaço envolvam toda a equipe médica e profissionais da saúde, que tanto e tanto nessa época o nosso planeta está necessitando. E que esses médicos de luz, falanges de Bezerra de Menezes, de irmã Sheila, enfermeira Nanere, toda a equipe de médicos de luz do espaço, socorram nossos irmãos queridos, socorram esses profissionais e coloquem nesse instante, nas nossas águas,
remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa saúde. E coloque também vacina necessária para que a gente esteja livre, esteja higienizado para qualquer mal presente no planeta, inclusive o Covid-19. Que essa água receba nesse instante energias salutares, para que possamos terminar essa reflexão, darmos um gole nessa água e que durante o sono físico desta noite seja continuado esse tratamento para todos nós que estamos juntos nesse instante pelo merecimento do nosso Pai Maior. E assim nós vamos agradecendo. Agradecendo por essa medicação, agradecendo por esse encontro, por esse reencontro, agradecendo aos amigos espirituais que nos deram a sustentação e que estiveram conosco, agradecendo a equipe espiritual do Leal, todos aqueles socorristas, trabalhadores, médicos também, enfermeiros, que possam fortalecer e iluminar cada vez mais a equipe desta casa abençoada, que é um socorro para todos nós, encarnados e também para os desencarnados, para que continue nesse trabalho de divulgação das palestras, do trabalho, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E agradecidos que estamos pela sua companhia, pela sua presença conosco, nós pedimos licença para darmos por encerrada a palestra e o encontro dessa noite de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, que Deus os ampare e proteja, Maria Santíssima, e até uma próxima oportunidade. Gratidão imensa. Beijo. Beijo a todos vocês. Até mais.